Maracujá BRS Mel do Cerrado ganha mercado de frutas especiais. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. A primeira cultivar da espécie Passiflora alata curtis, registrada e protegida no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, BRS Mel do Cerrado, abriu aos fruticultores brasileiros o seleto e valorizado nicho de frutas especiais. A qualidade e o sabor adocicado são os diferenciais dos frutos, que chegam a alcançar preço até 4 vezes superior ao do maracujá azedo. Desenvolvida pela Embrapa, a cultivar de maracujazeiro doce tem dado um bom retorno financeiro aos produtores rurais e o seu fruto recebeu ótima aceitação dos consumidores. No momento, a cultivar é indicada para a região do Cerrado, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais e Tocantins. Há trabalhos de validação em andamento em outras regiões brasileiras, incluindo o Sul, o Norte e o Nordeste. O pesquisador da Embrapa, Fábio Faleiro, explicou à jornalista Juliana Freire no Conexão Ciência sobre o maracujá doce, desenvolvido pela Embrapa, que tem atraído os consumidores e gerado um bom retorno financeiro para os produtores rurais. A cultivar BRS Mel do Cerrado, ela foi desenvolvida pelo Programa de Melhoramento Genético da Embrapa e as principais características trabalhadas no programa, basicamente produtividade, características físicas e químicas dos frutos para atender os mercados mais exigentes e também a resistência, um maior nível de resistência a pragas e doenças, que é muito importante para o produtor usar menos agroquímicos no seu sistema de produção para baixar seu custo de produção e também para que o consumidor possa ter acesso a frutos mais seguros e saudáveis. O maracujá foi desenvolvido pela Embrapa ou já existia na natureza? Pois é, a espécie Passiflora alata a gente encontra na forma silvestre ou nativa na região do Cerrado, da Mata Atlântica, da Amazônia. O que a Embrapa fez foi selecionar as plantas mais produtivas, com maior resistência à doença, melhorando as características agronômicas dessas plantas. E o melhoramento também permite que seja disponibilizado para o produtor sementes certificadas, com qualidade genética e agronômica. Quando você fala Passiflora, é a mesma coisa que maracujá? Passiflora é maracujá? Pois é, Passiflora é o gênero, Existem 525 espécies dentro do gênero Passiflora. Popularmente no Brasil, essas espécies do gênero Passiflora são conhecidas como maracujás. Então existem diferentes tipos de maracujás, azedos, doces, ornamentais, medicinais, e a Embrapa trabalha nessa linha aí. O mais conhecido, é o maracujá azedo, Esse gosto azedinho é muito característico do maracujá. Então, como é que surgiu a ideia, de desenvolver uma cultivar de maracujá doce? Sim. Essa foi uma demanda real do setor produtivo. O produtor queria ter uma semente certificada de maracujá doce. É um maracujá especial, uma fruta com características químicas e físicas de alto valor agregado. Então, a demanda do setor produtivo e dos consumidores para se ter sementes com qualidade genética, sanitária e agronômica. Então, nesse sentido é que a Embrapa trabalhou para desenvolver a cultivar. E quanto tempo levou esse trabalho? Esse trabalho iniciou na década de 1990, com as coletas de vários maracujás doces na região do Cerrado, principalmente. Esses maracujás foram levados para a Embrapa, foi feito todo um trabalho de caracterização e aí iniciou o trabalho de melhoramento genético, que consiste basicamente em fazer cruzamentos entre esses materiais da natureza, de modo a fazer um trabalho de seleção e recombinação. A gente vai selecionando as melhores plantas e vai recombinando entre elas, ao longo de vários ciclos de seleção e recombinação, até chegar na cultivar, que foi lançada em dezembro de 2017. Então, nós temos 2 anos que ela já está disponível no mercado. Tem 2 anos que ela está disponível no mercado, já existem algumas experiências de alguns produtores cultivando com sucesso e com base nessas experiências de sucesso dos produtores e a inserção
desse maracujá no mercado, a gente pode dizer que está sendo bem aceito, tanto pelos produtores quanto pelos consumidores. Além do sabor, né, Fábio, quais as principais diferenças entre o maracujá doce e o azedo? Pois é, existem várias diferenças morfológicas e agronômicas, porque, na verdade, o maracujá azedo doce e azedo são de espécies diferentes. O maracujá azedo é da espécie Passiflora edulis e o maracujá doce é da espécie Passiflora alata. Então, por exemplo, a flor do maracujá doce ela é vermelho arroxeada, né, muito bonita, potencial ornamental, e ela abre de manhã. A flor do maracujá azedo ela é branca com um halo roxo e abre à tarde. É um exemplo. É o fruto, né? O sabor ácido do azedo e doce do maracujá doce. E uma coisa muito importante de diferença é a questão de mercado. O maracujá azedo, ele é cultivado, tem um mercado muito forte, tanto no mercado de fruta fresca, sim, quanto para a agroindústria. Já o maracujá doce, basicamente é um mercado de frutas especiais, que é um maracujá tem características, né, que são muito valorizadas pelos consumidores. Então ele atinge um nicho muito importante de frutas especiais, de alto valor agregado. Com isso, o preço é mais elevado. Isso, então o produtor ele consegue trabalhar essa questão das características da fruta, da embalagem, da sua apresentação, e ele tem conseguido ótimos preços no mercado. E isso vai estimular que vários produtores plantem esse maracujá. Sim. Com o aumento da oferta, consequentemente também vai diminuir um pouco o preço para os consumidores, de modo que mais pessoas conheçam e possam consumir esse maracujá doce. Ensinar você a continuar recebendo as informações pelo nosso canal youtube.com/Paracatu Rural. Se você recebeu o nosso link no seu WhatsApp, você vai clicar nessas letrinhas em azul aqui no finalzinho, que é o link do vídeo. Automaticamente seu aplicativo YouTube vai abrir no vídeo que você vai estar assistindo. Desta forma, você vai clicar em inscrito, aqui eu já estou inscrito, ele vai estar em vermelho possivelmente, e clica nesse sininho aqui também para você estar recebendo as notificações. Quando você clicar em sininho vai aparecer aqui, ó, todas personalizadas ou nenhuma. Então você marca todas para você estar recebendo todas as notificações. Elas vão aparecer no seu aplicativo e também na sua página inicial, aqui ó, caixa de entrada, vai estar aparecendo aqui as notificações, você clica e aqui você vai verificar os vídeos que a gente tiver publicado, ok? Obrigado! Os custos de produção do maracujá doce variam conforme a capacidade de investimento do produtor, já que a cultivar pode ser plantada a céu aberto, em pequenas propriedades, em sistema orgânico e também em estufa, como explica Faleiro. Não existe um pacote tecnológico para essa cultivar, ou seja, o agricultor pode produzir o maracujá dentro da sua realidade de investimento. A BRS Mel do Cerrado é resultado de um trabalho de quase 20 anos, iniciado com a seleção e recombinação de acessos de diferentes origens, principalmente da região Cerrado, do Planalto Central. O melhoramento genético convencional em 5 ciclos de seleção resultou em uma cultivar com maior produtividade, maior tolerância à bacteriose e à virose e frutos com maior qualidade física e química, além de formato adequado ao mercado. A cultivar é uma nova opção para os fruticultores, tanto para os tecnificados, que utilizam cultivo em estufas, como para os pequenos produtores e agricultores urbanos e periurbanos. Com flor de cor exuberante, vermelho arroxeada, a cultivar é indicada para uso na fruticultura ornamental, com a utilização das flores, frutos e da própria planta no paisagismo de grandes áreas, como cercas e pérgolas. É um maracujá. Infelizmente, poucas pessoas no Brasil ainda conhecem esse maracujá. Sim. Já tiveram a oportunidade de experimentar. Mas é uma coisa muito direta. Quando o consumidor conhece, experimenta, dá aquela vontade de consumir novamente. Isso vai gerando um ciclo, né, de demanda e de oferta, estimulando mais produtores a cultivar e mais consumidores, né, para estar consumindo esse maracujá. Então, só reforçando que é um maracujá essencialmente brasileiro. Sim. Então, o Brasil é o país que mais produz e consome maracujá no mundo. A BRS Mel do Cerrado, ela pode ser cultivada em todo o Brasil?
A princípio, esse maracujá, essa cultivar, ela foi lançada e recomendada para a região do Cerrado. Então, é Distrito Federal, Goiás, parte do Tocantins, Mato Grosso do Sul. Só que a Embrapa tem um trabalho de validação de cultivares em várias regiões do Brasil. E os resultados têm mostrado experiências de sucesso de vários produtores na região Sul, na região Nordeste, na região Norte. Então, hoje a gente tem uma perspectiva de recomendação dessa cultivar para cultivo em praticamente todo o Brasil. E qual é o período, né, de produção do maracujá doce? O período vai depender muito da região, né? Mas, de modo geral, a gente pode dizer que a gente tem oferta de maracujá doce em todos os meses do ano. Praticamente em todos os meses a gente tem oferta vindos de diferentes regiões do Brasil. E coincide, né, com o período de produção do maracujá azedo? Interessante, porque na região do Cerrado, ou regiões de maior latitude, a gente tem uma entre-safra do maracujá azedo, basicamente agosto, setembro, outubro. E nesse período de entre-safra, o maracujá doce não para de produzir. Então, uma opção para o produtor ter uma fonte de renda durante todo o ano, uma vez que o maracujá doce pode ser produzido na entre-safra do maracujá azedo. Salientando, né, que o produtor pode ter na mesma propriedade cultivo do maracujá azedo e também cultivo do maracujá doce. E quais as vantagens, então, para o produtor, né, em produzir e cultivar a BRS Mel do Cerrado? Basicamente, a garantia do produtor, a vantagem é que ele vai ter uma semente que tem uma garantia de origem genética e uma garantia de desempenho agronômico. Essa cultivar, ela foi a primeira cultivar registrada e protegida no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Esse trabalho de registro faz com que a empresa, a Embrapa, tenha um compromisso de estar fornecendo para o produtor uma semente que ele vai ter uma garantia, uma semente certificada com garantia de origem. Isso é muito importante para o fruticultor de um modo geral, porque a fruticultura ela tem um custo de produção elevado. Então é importante que o produtor tenha a base do pomar, que é a semente ou a muda, de altíssima qualidade genética. E o retorno financeiro, né, para o produtor é vantajoso também? Pois é, muitos produtores eles têm agregado valor a esse maracujá doce, basicamente trabalhando uma embalagem, com uma apresentação mais bonita, padronizando os frutos, né? Tanto em termos de característica física, da beleza dos frutos, quanto do tamanho. Então, esse produtor ele tem conseguido um valor agregado muito alto, está conseguindo vender um maracujá doce em vários mercados com um preço interessante, que é muito importante para a sua saúde financeira, né? Do seu agronegócio. Então, o produtor tem obtido sucesso nessa agregação de valor para o maracujá doce. E para o consumidor, é fácil hoje você achar um maracujá doce disponível em qualquer mercado? A gente encontra em vários mercados, em feiras, né? Logicamente que é um fruto especial, com um valor agregado alto, então nas lojas mais refinadas de frutos a gente sempre encontra também, mas está popularizando bastante esse uso desse maracujá doce. Muitos brasileiros já conhecem esse maracujá doce há muito tempo. A diferença é que agora a gente tem a gente tem um material geneticamente superior. Isso traz vantagens tanto para o produtor quanto para o consumidor. E a gente continua essa prosa aí no nosso próximo episódio, não perca! Acordo de manhã